Olá! Voltamos com mais um vídeo no nosso canal depois de um bom tempo. Eu estou sem microfone, eu não sei como vai sair o áudio, mas eu garanto que o nosso conteúdo vai ser muito bom. A gente vai começar falando sobre os 4 tipos de borderline, o que é e como lidar com o diagnóstico, como que é feito esse tratamento. Eu sou Carla Domiciano, sou psicóloga, eu vou pedir para você já curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos lá, borderline é uma forma de funcionar. Você nasce assim. Esse é o primeiro ponto. Você nasce com esse transtorno de personalidade, uma forma de você funcionar. Que, se não for muito tratado, vai trazer muitos transtornos para a sua vida. Por quê? Porque tem alguns sintomas. Então, vamos falar desses sintomas. O primeiro é a oscilação de humor. Muda muito o humor durante o dia. O segundo sintoma é você, além de oscilar de humor, você fica sensível emocionalmente. Então, acontece uma pequena coisinha, você se irrita, você se frustra e fica depressivo. Você fica mais desanimado. Terceira coisa, você se vê com base no outro. Então, é muito amoroso, gosta muito de animais, gosta muito de pessoas. Assim, é um excelente amigo, é um excelente namorado no primeiro momento, mas depois, sem perceber, o border acaba sufocando, porque ele precisa do outro para existir. É como se ele só existisse se tivesse o outro. Então, é uma pessoa que vai desenvolver uma dependência emocional gigantesca. Então, se o border mandar uma mensagem, se demorar 2 minutos para responder, ele já cria 1001 coisa na cabeça, ele já acha que vai ser abandonado e ele sofre com aquilo. Então, vira assim uma pessoa mais possessiva. Outro comportamento, sexualidade. Ou vai ter muito impulso sexual, vai querer ter um bom desempenho sexual, mas sempre para agradar o outro, sempre para se ver na outra pessoa. Então, o sexo, o border, ele é muito com o intuito de ter a outra pessoa. Um exemplo de quem foi border, diz nos livros, eu não sei se é certeza ou não, foi a Madre Teresa de Calcutá. No caso dela, não tinha questão sexual, também é capaz de não ter a relação sexual, mas ela vivia pro outro, que esse ato altruísta de ajudar o outro, ela se via nessa forma de ajudar. Vários cantores, vários atores têm o diagnóstico de borderline, porque ele vive aquele personagem, ele vive aquela história. Então, do mesmo jeito que ele vive o trabalho, aquela história, quando ele se relaciona com alguém, ele também vive para outra pessoa. Se a pessoa gosta de futebol, ele também vai gostar. Se a pessoa gosta de só ver filme deitado, ele vai gostar. Se gosta de rock, vai gostar. Então, assim, ele vai se perdendo, tentando agradar o outro. É muito importante ficar claro que o border é uma pessoa que quer agradar demais, mas na ameaça de ser abandonado, vira outra pessoa. Existem 4 tipos de border. Vamos falar agora. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar com alguém que precisa entender mais sobre o transtorno de personalidade borderline. O primeiro é o border impulsivo, que age muito por impulsividade. O segundo tipo de border é o border inseguro. É muito inseguro, pede opinião para tudo, baixa autoestima, sofre demais na relação e na vida. O terceiro é o border mais prepotente, aquele border mais agressivo. O quarto é aquele border vazio, que tem um vazio de alma, um vazio existencial, que fica muito tempo triste, muito tempo angustiado, e é os que mais vão para o consultório, porque na maioria das vezes é diagnosticado só com depressão e passar a vida tratando de depressão quando na verdade é um transtorno de personalidade borderline. Inclusive, teve uma pergunta sobre essa questão do diagnóstico tardio. A paciente, não é paciente, mas uma seguidora mandou no Instagram: Carla, como fazer com o diagnóstico tardio? Que bom que você recebeu, porque daí você vai ter o remédio para controlar a impulsividade, para organizar o humor e para ajudar a sair da crise depressiva. Que bom! O border tem essa característica de olhar muito para trás, de se lamentar demais. Então é interessante olhar um pouquinho mais para frente e agradecer. É bom que você recebeu o diagnóstico, então agradeça, olhe para frente. Quero saber de vocês, quem aqui já sabia que tinha 4 tipos
de transtorno de personalidade borderline. Comenta aqui que eu quero saber se você já foi diagnosticado, qual é o seu tipo, qual é a forma que você se expressa no mundo. O que é importante a gente entender? A maioria dos bordes fala assim, Carla, mas parece que eu estou sendo ofendida, é como se eu fosse uma criança, que eu não pudesse ser frustrado, que eu me desorganizo emocionalmente. É quase que isso. A maioria do transtorno de personalidade borderline é em mulher. 2% da população mundial tem transtorno de personalidade borderline. Mas isso é mais em mulher. O border é como se você fosse bem mais, quase 100% emocional. Enquanto, por exemplo, a psicopatia ela é mais em homem e é 100% razão, né? Um homem mais extremamente racional. Então, esse excesso do lado feminino de emoção faz com que você se comporte de uma maneira e sofra por isso. Então, o border, geralmente, ele tem essas crises de identidade. Fala, caramba, o que eu fiz? Alguém falou que não me queria, uma relação não estava dando certo, eu cometi um comportamento extremamente impossível. Hoje eu tenho vergonha, mas depois ele vai e faz de novo. Porque ele é muito racional, muito emocional, desculpa. Por isso que na terapia a gente trabalha aceitação e compromisso, para ele fortalecer, né, o lado razão dele, para ele ser menos impulsivo. É uma das coisas que é trabalhado na terapia. Então, como funciona, cara? Como que é o tratamento? A terapia geralmente é para toda a vida. Claro que diminui a intensidade. Por exemplo, vai ter alguma fase de crise que é 2 vezes por semana, depois fica de 15 em 15 dias, 1 vez por mês, mas é por um bom tempo. Você vai ter mais ali sua vida prejudicada entre os 22 e 35, que é o momento de ir para o trabalho, de ir para o mercado, porque você vai fazer coisas que você não quer, mas tem que fazer. E o border tem muita essa dificuldade de ter que fazer algo assim que ele não quer. A vida de adulto exige isso, né? Faça mesmo que você não queira. E o border vai sofrer. Então ele vai tentar fazer, mas ele fica depressivo, ele fica desanimado. E aí eu já aproveito para responder uma outra pergunta que teve na caixinha do Instagram, e aproveita e me segue, quem já não me segue lá, tá? Que dizia bem assim, cara, qual é a diferença entre bipolaridade e o border? O border é andar na borda. É um transtorno, é um dos mais graves que tem, transtorno, né, de humor, de personalidade. A bipolaridade, você também oscila de humor. Os sintomas, eles vão se encontrar, só que a intensidade do border é muito maior. E o bipolar, ele passa aí 60 dias numa fase depressiva, extremamente depressiva, enquanto o border não. Ele entra e sai, ele oscila mais vezes. E outra, o bipolar, ele vai ter mais essa questão de que olhem para ele. Enquanto o border, ele tem a questão de que eu preciso de você para me ver no mundo, para me existir. Então, o bipolar, ele vai se dar muito bem no trabalho, ele vai conseguir ter essa constância aí no trabalho. Ele também vai ser inseguro, ele vai oscilar, mas o espaço de tempo é bem maior. O border não, é um espaço menor, ele é bem mais impulsivo, a intensidade é maior, tem menos resiliência emocional do que quem tem um transtorno de personalidade. Tem um transtorno de personalidade olha o TDAH, gente, foi embora. Um transtorno de personalidade de bipolaridade, tá? O border, ele é um pouco mais intenso e mais grave, pode ter certeza disso. Carla, eu sou border, descobri agora o que eu vou fazer. Como eu vou lidar com as minhas relações. Então, vamos lá. Você que é border. 3 comportamentos você precisa ter. Terapia, para o psicólogo estar te direcionando no que você tem que fazer, para você tomar consciência, ter planejamento e sempre estar voltando para a rota. Rotina, precisa de ter rotina, de uma organização de sono e de sempre estar lembrando por que você vive, qual é a sua função de vida, os seus objetivos, é necessário. E terceiro, relação, uma rede de suporte muito boa. Então não adianta você desenvolver muita dependência emocional, ter um amigo para ir malhar o tempo todo, ter alguém para ir no mercado com você, ter uma pessoa para ir para a igreja com você. Você precisa ir desenvolvendo essa autonomia emocional para você não depender e saber ter consciência que você é impossível. Então, quando acontecer alguma coisa, por mais que você queira, você segura, não responda de imediato, se planeje. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Alguém te ofereceu R$1 milhão, tipo, natural, eu quero. Não, você vai pensar, vai falar, eu quero.
eu preciso, não responda nada de imediato. Alguém te chamou para ir numa festinha na praia. Ah, então vamos. Não, você precisa parar e pensar, o que eu ia fazer hoje? Eu posso, eu não posso? Porque o border tem esse negócio de deixar tudo que é dele e falar, ok, eu me jogo com você, vamos. Ele larga os projetos dele como se não fosse importante, for e vai viver o do outro. Então, para você que é border e tá vendo esse vídeo, por favor, trabalhe essa questão da impulsividade. Não responda nada por impulsividade. Respire, adote para sua vida. Respire, se acalme e se pergunte, eu quero isso, eu posso isso. Aconteceu uma situação. Não cria coisas na sua cabeça. Fulano não me respondeu minha mensagem porque tá com raiva. Não cria. Questione os seus pensamentos. Se questione, não haja por impulsividade. E outra, tome medicação, faça terapia, faça atividade física. Tem essa questão aí de não se entregar. Acabou de ver alguém, já tira uma foto, já posta, ai que pessoa legal, já indica para alguém. Conheceu, sei lá, um profissional. Não faça isso. Espere um pouquinho o tempo. Quanto à autoestima do border. Você, mulher linda, maravilhosa, que planeja, sei lá, arrumar o cabelo, fazer a unha, arrumar o corpo, né? E aí passou, sei lá, 3, 4 dias, você já não gosta daquilo, acha que não saiu conforme o que estava na sua cabeça. Trabalhe a flexibilidade, seja flexível. Sai um pouquinho do seu mundo, da sua mente, porque se você ficar trabalhando só o que você pensa, você vai sofrer muito. O border, ele sofre muito, muito com o quê? Com os pensamentos intrusivos e com a ideação suicida. Então a gente precisa entender que esse desejo de morte, que tipo assim, de se livrar dessa dor existencial, principalmente o border que lida com, que é do tipo do vazio existencial, essa dor existencial, ela precisa ser preenchida com algo, e é com a sua identidade. Mas para isso, eu não vou falar isso na terapia, mas a gente está falando aqui no vídeo. Você precisa entender que existe uma lei que rege todo o universo. Existe um Deus, né? Um chama de Deus, outro chama de... Mas eu chamo de Deus e você vai entender. Você precisa acreditar que você é imagem e semelhança de Cristo. Você precisa acreditar que existe, para além de você, uma outra energia. Porque senão você vai depositar todas as suas forças, tudo que você acredita em outra pessoa, quando não vai conseguir voltar para a sua identidade. Então, um border que acredita na espiritualidade, que existe algo superior, que existe uma lei que rege o universo, ele tem uma vida funcional mais equilibrada. Então, é importante trabalhar a espiritualidade, entender que existe um ser que antes de você vir ao mundo, já tinha um mundo, que você não está sozinho. E isso mesmo, desenvolver intimidade, rituais aí, né, de oração, de mandala, não sei como é para você, mas é muito importante para que você tenha uma vida funcional. Carla e eu que convivo com o border, como é? Gente, vocês estão gostando do conteúdo? Tá com dúvida? Comenta aqui, vocês acham que a espiritualidade vai fazer a diferença? Não vai? Comenta, eu preciso entender se vocês estão entendendo, se o vídeo está fazendo sentido para vocês. Carla, eu convivo com o border, como é? Ó, no primeiro momento, ele vai ser muito amável, vai fazer tudo, você vai se apaixonar pelo que ele faz por você. Mas quando você desagrada, ele já tem mais dificuldade de lidar com a frustração. Então você vai ter que desenvolver a sua autonomia, você vai ter que aprender a ver o outro não estar bem e entender que não é com você. Entender que não é com você. Como assim, Carla, não é comigo? Entender que ele funciona assim na escola, quando o professor faz alguma coisa que sai fora do controle. Ele funciona assim com os pais, ele funciona assim com os amigos. Porque se você achar que você precisa fazer esse ser humano se sentir bem, o tempo todo você também não vai ter vida. E provavelmente você vai adoecer. Só cuidado para você não ser um narcisista, né? Porque tem muito narcisista que se relaciona com o border. Mas se fosse um narcisista, não ia estar aqui assistindo um vídeo. Então, esquece. Vamos voltar pro assunto. Porque o border, como ele gosta de servir, como ele gosta de agradar o outro, o narcisista quer alguém o tempo todo adulando, mas isso é um assunto pro próximo vídeo que a gente vai fazer sobre o narcisismo. Mas vamos lá. Eu me relaciono com o border. Como eu vou fazer? Você precisa aprender a ficar bem, mesmo o outro não estando bem. Você precisa aprender a desenvolver também a sua autonomia, porque senão você vai adoecer junto com ele. Porque toda vez que ele se frustra, ele vai jogar para você.
E quando ele joga pra você, você vai pegar a responsabilidade de querer fazer ele se sentir bem. E aí você vai largar a sua vida, seu mundo vai parar e vai começar a viver em volta dele, porque é isso que ele quer. Então, bordes, você que estão me assistindo, não me leva a mal. O que vocês querem? Vocês querem se sentir seguro, protegido, amado na outra pessoa. Por isso que também você tem muita dificuldade de lidar com o trabalho, né? De ter constância no seu trabalho, de ver significado no seu trabalho, porque você precisa que outra pessoa tá ali te passando de segurança, te validando de alguma forma. Bordes são muito inteligentes, muito inteligentes. Só tem essa dificuldade emocional, tem que trazer mais para o racional. Então, você que lida com bode, que namora, que trabalha com precisa entender que ele vai ter aquela fase de euforia, depois ele vai parar, vai pensar. Então, não discuta no momento de explosão. Se afaste, dá esse tempo aí. Carla, se afastar vai ser ruim, que ele não vai me deixar embora, porque assim, o bode briga, mas não quer que você vá. Então, você vai ter que falar pra ele, ó, eu estou indo ele para um cantinho, eu estou indo ele para o quarto, porque eu estou perdendo os meus limites. E aí você precisa se afastar, porque às vezes, sem perceber, o bode ele acaba tirando o outro do limite. Então, muitos homens agridem, gente, eu não tô falando que os homens agridem a mulher por causa que ela busca, tá? Não é isso, mas em alguns momentos os homens chegam a agredir, porque assim, quem é bode tira a outra pessoa do sério, sabe? Tira, ele vai assim ao fundo e tira, te deixa maluco. Então, você precisa se afastar para não perder o controle. Hoje, eu acredito que era isso que eu tinha que passar para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem saber mais alguma, quiserem saber existe isso, a gente não sei. Me pergunta, vão lá no Instagram e aí a gente faz outro vídeo. Vou trazer vídeo uma vez por semana sobre conteúdo de psicologia. Qualquer dúvida, estou à disposição. Aproveitem, curtem, porque é muito importante para mim saber se está fazendo sentido para vocês. Eu não sou boa em edição, todo mundo aqui já sabe. Então, assim, se o áudio tiver ficado ruim, escreve aqui também para mim saber. Toda hora eu tô gravando e parando, porque meu celular tá ruim de memória. Então, vocês me falem como é que tá para vocês. Deixem comentários sobre o assunto que vocês querem. E é isso. Não desistam do amor, não desistem do emocional de vocês, tá? Se você se relaciona com o border, vai trabalhando, ajudando ele a trazer essa consciência. Mas se estiver sendo um relacionamento extremamente abusivo, se o border não estiver sendo medicado, não estiver indo para terapia, vai ser muito desafio. Então, leve esse ser humano de luz para terapia, porque a vida pode ser feliz e deve ser, sim, mas que cada um precisa estar bem para a relação também estar bem. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.